Falando então um pouquinho sobre o nosso conteúdo, nós vamos apresentar aqui para vocês. A gente fez uma brincadeira aqui, né? A pergunta, quem vai tocar esse pandeiro? Porque muitas vezes é o grande desafio, né, dos municípios é saber quem é que vai assumir o Conselho de Cultura da nossa cidade, né? Sobretudo quando se fala da representação da sociedade civil. Então a gente fez essa brincadeira aí, mas tem um tom crítico aí no sentido de, quem sabe ao final dos ciclos formativos a gente ter mais clareza de quem sabe tocar esse pandeiro tão bem, né? Bom, então o que nós preparamos para esse primeiro encontro? Aqui o nosso conteúdo programático, o que são os conselhos, de um modo geral, não somente conselhos de cultura, mas os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos nacionais. Quais são os objetivos, né, desse órgão tão importante, tão representativo? O que isso tem a ver com o chamado controle social? A gente vai aprender um pouquinho o que é o controle social, no que se baseia esse conceito. E em relação também à Constituição, porque, afinal de contas, cultura também é um direito, né? Assim como nós temos o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, a nossa Constituição também estabelece a cultura enquanto direito. E isso é muito importante. A gente vai entender melhor sobre isso. Peço para quem está na sala só mutar os microfones, por gentileza, para a gente poder garantir uma transmissão de áudio aqui com qualidade, tá bom? E aí, se tiver alguma pergunta, no final da apresentação você pode fazer as perguntas, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo. Então, falando um pouquinho da Constituição, né? A gente tem aquela célebre frase, né? Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição, né? Nossa Constituição Cidadã, que foi instituída no ano de 1988, mas muitas vezes essa frase ela acaba não sendo muito bem entendida pela população, né? Porque elege sim os representantes, mas acaba durante aí o longo do período, né, dos anos do mandato, a gente não acompanha a participação dos nossos representantes, sejam eles os prefeitos, os vereadores, no caso dos municípios, né? E por que é importante a gente ter essa clareza? Porque os conselhos, eles trabalham em conjunto com esses representantes, né? Então, a gente vai entender um pouco sobre qual é essa relação. Então, a gente pode dizer o quê? Que os conselhos municipais são conselhos de gestores de políticas públicas, ou seja, são conselhos que fazem, que produzem, que elaboram políticas públicas. São efetivos canais de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade, né? Então, tirar do papel, tirar das leis, né, aquilo que é discutido e elaborado, né, e colocar em prática. E os conselhos, eles existem justamente para fiscalizar se aquilo que foi colocado em lei está sendo efetivamente aplicado ou não, né? Então, uma das importâncias, né, dos conselhos está justamente nesse papel de fortalecer a participação democrática. Então, hoje em dia se fala muito em democracia participativa, né? Os conselhos, eles são um desses elementos muito importantes para a democracia participativa. A gente não quer somente eleger os nossos representantes, mas a gente quer também participar dos processos de decisão, né? Então, os conselhos eles vão ajudar nessa formulação e principalmente na implementação, porque não adianta só criar novas políticas, a gente precisa colocá-las em prática, né?
Então, esse é um conceito trazido aí pela Controladoria Geral da União. Bom, quais são os objetivos, né? Os conselhos, eles têm essa centralidade em aproximar o Estado e a sociedade. Então, sempre nos conselhos, nós vamos ter essa paridade, vamos dizer assim, de representantes do Estado, no caso dos municípios, né? Dos representantes da prefeitura e suas secretarias, né? E também da sociedade. E aí, no caso da cultura, isso é de uma forma mais ampla e diversa possível, né? Com foco em integração, participação, fortalecimento, fiscalização e controles de pautas de efetivação de direitos fundamentais. Então, a gente pode dizer que são verdadeiros espaços institucionais que é fundamental para a construção democrática das políticas públicas e exercício de participação e legitimidade social. Então, quando o conselho está funcionando, a gente costuma dizer, né? Quando o conselho está ativo e atuante, você tem, o município ganha, né? Não só o Estado, mas a sociedade civil sai ganhando, né? Então, não adianta só você ter um conselho ativo enquanto legislação. Foi criada a lei do conselho. Maravilha, avançamos um passo. Mas o conselho está, de fato, ativo, ou seja, as reuniões estão acontecendo, houve a eleição dos conselheiros e conselheiras, né? Tem tido ação, produção, né, de trabalhos e tudo mais, né? Então, isso é estar atuante, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. Bom, aí a gente tem um conceito chamado controle social. O que é o controle social, né? É uma expressão, de certo modo, recente, né? Que vem sendo discutida e cada vez mais discutida, que corresponde a uma compreensão de relação entre Estado e sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele. Então, a sociedade, ela tem controle sobre a participação do Estado na efetivação das políticas. Isso é exercer o controle social, né? E aí tem a fonte da onde a gente tirou essa conceituação, tá certo? Bom, quais outros fundamentos e instrumentos de controle social? Existem vários, tá, gente? Aqui eu coloquei apenas alguns para vocês terem uma ideia, né? O direito à petição. Então, lá no artigo 5º, né, nós temos lá o direito à petição. O que é peticionar? Peticionar é pedir, pleitear, solicitar, né? Então, eu solicito uma informação de caráter público para que eu possa ter acesso a essa informação e, por meio dessa informação, tomar algum tipo de decisão enquanto conselheiro e conselheira dentro do meu colegiado. Então, isso é exercer o controle social. O direito a obter certidões em repartições públicas. Ninguém pode te negar, por exemplo, você solicitar uma certidão negativa de débito, né? Se você está inadimplente, você tem direito a saber qual é o tamanho da sua dívida, tá certo? E você faz isso por meio de certidões. O direito de receber informações das autoridades, né? Isso é uma coisa que ainda é muito difícil, né? A compreensão, sobretudo de alguns gestores, que restringem o acesso às informações. E hoje nós temos uma lei, que é a lei, chama Lei de Acesso à Informação Pública. Depois eu pego direitinho o número da lei para passar para vocês, que ela estabelece uma série de regras e critérios que permitem com que a gente possa solicitar informações de caráter público e coletivo. E ninguém pode te negar isso, tá? Algumas informações, inclusive, elas não precisam nem ser solicitadas, elas devem estar
e ser disponibilizadas de forma imediata. Por exemplo, relação de funcionários dentro de uma secretaria. Se isso não está no site da prefeitura, já está ilegal, já está irregular, tá? Então, isso também é um controle social, tá? Enfim, aqui tem uma série de outras, mas eu quis destacar essas três primeiras, que eu acho que elas têm mais relação com o exercício dos conselhos e dos conselheiros, tá bom? Bom, aqui temos outros fundamentos, né? Lá na Constituição está descrito da seguinte forma: garante o direito de qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, ali está errado, e dados relativas às contas da União e ao Tribunal de Contas. Então, sabe aquela audiência pública que é feita todo ano, né, para discutir sobre o orçamento e apresentar as contas do município? Pois bem, se há algum tipo de irregularidade, alguma questão que mereça melhor apuração e investigação, qualquer cidadão pode apresentar alguma representação ou denúncia, né? Então, isso é muito importante. A lei de responsabilidade fiscal também tem um fundamento no controle social. Ela assegura à população o acesso à prestação de contas, aos planos de diretrizes orçamentárias e demais instrumentos de transparência vinculados à gestão fiscal. Então, por exemplo, você pode, no site do seu município, verificar se a, a lei de diretrizes orçamentárias ou a lei orçamentária anual, se ela está disponível para acesso no site da prefeitura. Se não está, ela está irregular duas vezes, tanto pela lei de responsabilidade fiscal, quanto pela lei de acesso à informação, que é aquela que eu citei anteriormente, que é a 12.527. Estava querendo lembrar o número dela, aqui tem. 12.527 de 2011, tá? Então, olha só quanta coisa interessante que nós, conselheiros e conselheiras, podemos e devemos ter esse conhecimento para poder agir melhor, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nos instrumentos que nós temos para poder tomar certas atitudes. Bom, e o que diz a Constituição sobre cultura? Lá no artigo 215 fala o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, isso daqui foi uma conquista, tá? A Constituição como um todo é uma conquista popular, né? Vamos lembrar que ela passou por uma Assembleia Constituinte, né? O povo foi para a rua pedir diretas já, então tem todo esse contexto aí, tá? Mas é importante a gente reforçar essa questão de cultura enquanto direito, porque muitas vezes a gente encontra em municípios gestores que ainda pensam naquela lógica da cultura como um favor, cultura como um balcão de negócios. Eu vou lá na Secretaria de Cultura apresentar o meu projeto cultural e eles vão me repassar o recurso. Isso é o que mais tem. Infelizmente, ainda essa é a realidade de muitos e muitos municípios. Mas a gente precisa mostrar que, na verdade, eles não devem favor para ninguém, eles devem obrigação de garantir o acesso à cultura enquanto direito, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza, tá bom, gente? E aí, lá no parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Isso também é muito importante, porque a cultura popular, a indígena e a afro-brasileira, elas precisam ser prioridade na hora da elaboração da política pública. E isso, aos poucos, está começando a se tornar realidade.
né? Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Bom, então podemos dizer que cultura é um direito? Sim, é fundamental para que nenhum governo tenha essa... Nenhum, perdão. É fundamental para entender que nenhum governo está fazendo favor nenhum para promover cultura no seu território, tá? Então, isso está baseado na Constituição. E a qual cultura se deve facilitar o acesso? Aí nós temos aquelas prioritárias que a gente colocou lá, tá? Mas, na verdade, isso se estende a todas as linguagens artísticas que nós temos na sociedade. Então, se postula uma política cultural com limites à ação estatal. Não pode haver uma cultura imposta de cima para baixo. Não. A cultura, ela é nata, né? Fazer cultural, ele é do indivíduo, né? Então, aí a gente entra muito no campo da filosofia também, né? Então, tudo isso a gente tem que ter clareza. E o direito constitucional fundamental que exige uma ação positiva do Estado, seja regulamentando as relações da cultura ou criando oportunidades culturais, ou mesmo como produtora de cultura. Então, se você é produtor ou produtora cultural, saiba que você está contribuindo para a efetivação da cultura enquanto direito. Então, claro, a obrigação do Estado é garantir esse direito à cultura, sim, mas nós, agentes culturais e produtores e fazedores, a gente também contribui com esse processo. Então, olha só, como Estado e sociedade precisam estar caminhando juntos, lado a lado e em diálogo, né? Então, quais são os direitos culturais reconhecidos na Constituição? Então, isso aqui também é interessante. Veja lá. Primeiro, liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e científica. Se há uma violação desse direito, então nós temos uma violação de preceito constitucional, né? Então, isso é passível de Ministério Público, né? De órgãos judiciários. Direito de criação cultural, entendidas como artísticas, científicas e tecnológicas, direito de acesso às fontes da cultura nacional, direito de difusão das manifestações culturais, direito de proteção às manifestações, aqueles que eu falei anteriormente, né, das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e outros grupos participantes do processo civilizatório, e direito e dever do Estado de formação do patrimônio cultural brasileiro e proteção dos bens de cultura. Bom, e onde a cultura se insere no direito? Em vários instrumentos jurídicos, tanto no direito civil, quando se trata-se de contratos, direitos de imagem, né? No direito penal, por exemplo, quando a gente tem casos de plágio, ou mesmo de pirataria, né? No direito tributário, quando há cobrança de taxas e impostos em relação à prestação de serviços na área da cultura. No direito urbanístico, afinal de contas, a arquitetura também é reconhecido como fonte cultural, né? Então, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor. O direito ambiental, então, aquilo que a gente vem falar sobre propriedades imateriais, né? E também o direito administrativo, entre outros.